Olá, fortes e corajosos, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui para trazer para vocês uma pequena pergunta. Você tem sido o autor da sua própria história? Quem tem escrito a sua história? Sabemos que existe um Deus, que Ele é todo-poderoso e que, conforme a palavra dele diz, Ele já tem determinado para as nossas vidas, né? Toda a nossa história já foi determinada por Ele, já foi escrita por Ele. Mas existem situações que Deus nos permite viver, mas que nós é que precisamos realizar. E como que isso funciona? Todos nós temos sonhos, projetos, né, planos dentro do nosso coração, na nossa mente, que a gente almeja, sonha em alcançar algo, realizar algo. Mas muitas das vezes aquilo só fica no nosso pensamento. E não pode ser assim. A gente precisa ter estratégia. A gente precisa colocar num papel, por escrito, né? O que eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, né? Às vezes, dependendo do que você quer comprar, quanto que eu preciso, né? Qual o tempo, o prazo que eu preciso conseguir aquele dinheiro para eu poder alcançar algo. Então, assim, a gente precisa sempre ter estratégias e sempre colocar o nosso plano em ação. A gente não pode ficar só, vamos dizer assim, na zona de conforto, sentada, aguardando que um milagre aconteça, não. E muitas das vezes, por causa dos nossos sonhos ou planos serem frustrados, a gente acaba responsabilizando Deus, achando que Deus ele é sempre o culpado de tudo. Por que que acontece na vida de um e não acontece na vida do outro? Simples, porque Deus, ele quer que a gente tenha fé. Ele quer que a gente alcance as coisas com as nossas forças, né? Existem forças que eu digo assim que precisa ser feito através dos nossos braços, do nosso movimento, das nossas decisões. Existem coisas que às vezes é impossível e essa a gente precisa realmente realizar na força da nossa fé em Deus. Então, tem coisas que fica a ser um pouco distante da gente alcançar. Essa a gente precisa colocar nas mãos de Deus e aguardar o tempo dele para que elas sejam realizadas. Mas existem coisas, uma pequena, assim, um pequeno exemplo. Ah, Ju, meu sonho era terminar meus estudos, um exemplo. Quantas pessoas já pararam de estudar, né? Interromperam por motivos, às vezes porque precisou parar por causa de filho, às vezes por questões de saúde, né? Várias situações que possa ter acontecido e impedido dessa pessoa de poder finalizar os seus estudos. E aí fala, eu queria tanto e não consegui. E aí eu te pergunto, o que que você tem feito hoje que você não corre atrás desse sonho para poder realizar? Esse não vai depender de Deus, ele vai depender de você, de querer, de ir lá tomar a decisão, de fazer a sua matrícula e dar continuidade àquilo que você um dia parou. Então, quando a gente dá continuidade àquilo que nós, né, temos a capacidade de fazer, Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos dando direção, né? Deus vai nos proporcionando as oportunidades e cabe a nós seguirmos ali de acordo com a nossa, como dizer assim, com a nossa capacidade, né? E só que também existe essa questão, porque muitas das vezes os nossos sonhos eles são interrompidos ou paralisados exatamente porque nós não acreditamos em nós mesmos, porque nós não acreditamos na nossa capacidade. E às vezes a gente olha pra gente e a gente se sente tão pequeno, tão diminuído, fala assim, quem sou eu? Não, Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu capacidade, inteligência, mas Ele quer que você coloque em prática. E você só vai descobrir isso do momento que você colocar em prática dia após dia. Então eu quero colocar para você, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de escrever a sua história, não tenha medo de colocar limites, né? Quantas das vezes deixamos a nossa vida ser conduzida por outros e na verdade somos nós que devemos determinar o desejo do nosso coração, aquilo que nós queremos, claro que tudo de acordo com aquilo que vai nos fazer bem, que a gente sabe que vai nos proporcionar algo de bom. Não estou dizendo se deixar levar por qualquer decisão, né, por qualquer situação, porque a gente precisa ser tomado pela razão e não pela emoção. Porque muitas das vezes, quando deixamos nos levar pelo calor da emoção, sem pensar nas consequências,
né, a gente acaba se frustrando, se decepcionando, porque às vezes a gente tomou uma decisão sem pensar no que poderia acontecer lá na frente. Mas quando usamos a razão, que é o nosso cérebro que pensa, a gente pensa, reflete e a gente fala, não, isso vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Não, eu vou tentar. Então, assim, quando a gente para e avalia, né, que a gente age com a razão, há uma grande possibilidade das coisas darem certo. E a gente vê que a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina, faz até além, mas a gente precisa tentar. Então a gente precisa ser o autor da nossa própria história. Não podemos permitir com que outros venham escrever a nossa história ou dizer o que vamos ser ou deixar de ser, não. O outro, ele não tem esse poder sobre a nossa vida, a não ser que eu ou você permita que o outro venha, né, escrever ou determinar aquilo que ele pensa ao nosso respeito. Então eu quero dizer para você, até quando você vai ficar conformado com a sua vida, com a sua história, né? Até quando você vai ficar nesse comodismo, nessa situação de desconforto, de tristeza, de angústia, de sofrimento? Você pode mudar a sua vida hoje. Basta você querer, basta você tomar uma decisão, basta você determinar dentro de você: eu não aceito mais isso para mim. A Bíblia diz que a gente precisa crer. Aquele que crer verá a glória de Deus. Então Deus pode fazer muitas coisas na sua vida, mas você precisa crer, olhar com os olhos da fé. A fé é o quê? Aquilo que não existe possibilidade diante dos olhos humanos, mas quando eu olho através da fé, né, através de Deus, tudo é possível àquele que crê. Então, assim, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca as oportunidades, não perca, né, a chance de tentar, de se dar uma oportunidade para algo novo acontecer na sua vida. Então, eu quero desafiar você hoje, né, a viver uma nova história, a viver um novo tempo, a viver tudo aquilo que Deus tem para fazer e realizar através da sua vida.